Will, muito bem-vindo mais uma vez. Um prazer a gente bater esse nosso papo. Eu acho que a gente poderia começar falando do dólar, né? Que o dólar vai sempre subir, embora eu gostaria de estar dizendo outra coisa, essa é a grande verdade. Porque se a gente olhar qual é a economia que vai ter menor inflação e maior crescimento nos próximos 10 anos, é difícil acreditar que o Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos e vai ter menor inflação. Consequentemente, eu não estou nem falando do grau de endividamento, expansão monetária, imprimir dinheiro e tantas outras coisas. Só que isso fica explícito quando o mundo dá uma estremecida, né? E a gente viu o dólar subir, não vou dizer que é repentinamente, eu quero que você defina o adjetivo, mas o fato é que ele subiu bastante em muito pouco tempo. Na sua opinião, por que ele está subindo dessa forma? Boa, Bruno, acho que tocou em vários pontos aí que são importantes, né? E eu gosto de falar que o dólar ele sobe de elevador e desce de escada, é o contrário das ações, né? Normalmente as ações sobem de escada e descem de elevador, alguma coisa muito repentina acontece, de uma hora para outra o mercado entra em pânico. E o dólar é o contrário, né? Ele sobe de elevador, vai descendo de escada, às vezes, se você for olhar nos últimos 10 anos, pegar um gráfico, né, do dólar contra o real, você vai ver exatamente isso acontecendo, né? O dólar faz pico lá em 2008 e demora ali 2, 3 anos para ele voltar onde ele está. E nesse ponto ele até voltou, né? Em outros movimentos que a gente viu, 2014, 15, 16, ele não voltou para onde ele estava mais, pós-pandemia ele não voltou para os R$4, que é onde ele estava. E tradicionalmente isso acontece. Quando o mundo entra num momento de aversão a risco muito elevado, como aconteceu aí essa semana passada, o que acontece? Segurança do dólar, ouro, eventualmente franco suíço e ien japonês são outras duas moedas que performam bem, mas essencialmente o dólar e as treasuries americanas. Então, de uma hora para outra, repentinamente, mas com um fundamento, com um motivo por trás, né, o dólar acabou saltando. Além dos vetores geopolíticos, que a gente já sabe muito bem, né, e da questão dos juros nos Estados Unidos, a economia americana está crescendo mais do que diversas outras economias, os juros se elevaram aqui nos Estados Unidos, só atrai investimentos e demanda para o dólar e para a Treasury. Então, esses fatores externos. Só que a gente não dá para esquecer também que do lado interno teve bastante coisa aí que justificou também, né, esse movimento do dólar, né? Não dá para a gente esquecer que a taxa Selic vem reduzindo, com a Treasury ou com os Fed Funds americanos se mantendo no patamar que está, o diferencial de juros diminui e torna menos atrativo investir no Brasil. Intervenção estatal é uma coisa que o mercado não gosta, dá para citar várias, né? Petrobras, dividendos extraordinários, críticas ao Roberto Campos quase que toda semana ou corriqueiramente, a carta de renúncia do conselheiro da Vale, citando exatamente essa interferência, e por último agora a questão fiscal do governo, relativizando, jogando, empurrando para frente, né, esse nosso ajuste fiscal, esse arcabouço fiscal. Isso não agradou o mercado e acabou justificando aí essa alta forte do dólar. E o resultado da Netflix que saiu ontem à noite, o que você achou? Porque assim, o resultado superou, né, as expectativas em muito, e ainda assim eu vi a ação caindo. Eu falei, não estou entendendo mais nada. Não, exatamente, Bruno. O que acontece é o seguinte, a barra está alta. O mercado jogou a barra para cima, o mercado antecipou muita coisa. As ações do Netflix subiram 80% nos últimos 12 meses. Então ela estava negociando a múltiplos elevados, já o mercado antecipando que a empresa lutar contra o compartilhamento de senhas, adicionar aquela assinatura com ads, né, ou seja, onde ela ganha um pouco mais, apertar custo, apertar despesa, tudo isso ia gerar um bom resultado. E gerou, deu certo. O resultado da Netflix foi muito bom, a empresa gerou 2,1 bilhões de dólares de caixa em 3 trimestres, é coisa pra caramba, é um dos melhores resultados da história quase da Netflix. Crescimento de 16% no número de usuários, batendo aí quase 270 milhões, desculpa. Mas o que eu achei estranho é que a ação acabou caindo na hora que sai o resultado, porque se ela já tinha, eu concordo, né? Já tinha sido precificado. O que eu só achei estranho foi aguardar sair o resultado, que já foi muito acima do esperado. Você pode me corrigir, mas eu acho que se esperava 50%,
e bateu 80 é isso aí. Não, é isso aí. De crescimento. E aí é o que eu estranhei, é por que a correção, né? Por que essa correção na hora que publicam o resultado e ainda muito melhor do que se esperava? Podia ainda, nesse mercado tão irracional, ter subido ainda mais um pouquinho, ou não ter subido, mas ficado ali e, sei lá, dar uma semana ou duas. Eu achei curioso só porque aconteceu sincronizado, né? Não, sem dúvida. Eu acho assim, uma coisa que daria para justificar é que ela deu um guidance aí relativamente, não diria fraco, né, mas meio que flat para o próximo trimestre, ou seja, não espera grande crescimento ou grande melhora no segundo trimestre, e o fato de o mercado mudou um pouco o humor, né? Se a gente olhar o S&P nos últimos dias, ele veio caindo, chegou a romper a barreira dele dos 5 mil pontos, com todo esse cenário de aversão a risco crescendo, juros altos, conflito no Oriente Médio. Então, o resultado vem num momento não muito bom do mercado, onde a barra está alta, especialmente para as tech, ela não trouxe nenhuma grande novidade em termos de expectativa de aumento de anunciantes. E teve um outro detalhe, tá? Que ela vai parar de dar o número trimestral do crescimento de assinantes, né? Ela chegou a bater quase 270 milhões. Pode não ter gostado, a justificativa é boa e faz sentido. A Netflix falando o seguinte, olha, no passado, crescer assinante, botar 3 milhões, 5 milhões, 9 milhões, era o foco, era importante. Agora, mais importante é rentabilizar. Mesmo que não coloque tantos milhões de novos usuários todo mês, o importante é conseguir extrair mais receita, mais lucro e fluxo de caixa. Então a justificativa foi boa, mas a gente sabe, né? O mercado é meio temperamental, bipolar, né? É verdade. Agora, eu não sei se você prefere falar, para a gente fechar, sobre as demissões no Google ou as demissões na Tesla, mais o trocadinho aí de 56 bi que o Musk, logicamente, não quer abrir mão, nem eu abriria. Exato, no mundo corporativo aqui americano acontecendo bastante coisa, né? Você teve lá um pool de funcionários do Google que fizeram umas manifestações contrárias, defendendo identidade de gênero e outras coisas. E, cara, na verdade foi um grande tiro no pé, né, para eles, porque recentemente, quando o Google lançou, né, a sua plataforma de inteligência artificial, lá o Gemini, teve muita crítica, porque quando você digitava lá determinadas coisas, vinha uma imagem gerada por inteligência artificial muito enviesada para defender essa causa, né? E acaba que não é uma inteligência artificial, né? Você pergunta uma coisa, ela te dá uma resposta que não é fidedigna com a realidade. Isso não pegou bem, as ações do Google na época caíram bem, tá? E aí esses funcionários desgostosos com que isso aconteceu resolveram fazer uma manifestação e o Google aproveitou que já vem cortando, já tinha demitido bastante gente, né, no ano passado. Ano passado o Sundar Pichai já falou que era um ano de eficiência e realmente entregou o escritório, diminuiu, demitiu gente. Aí os caras deram mais motivo ainda e acabaram sendo demitidos. E na Tesla, a ação vem sofrendo aí tempestade perfeita, né, concorrência, custo, pressão. Uma resposta a essa dificuldade, né, de pressão de margens é demitir gente. Aí o Elon Musk falou, né, essa demitir para tornar a empresa mais enxuta, mais eficiente, o que outras já fizeram. Acho que assim, estava ecoando, gerando crítica porque é o Elon Musk. Mas o Google fez ano passado, o Facebook fez ano passado, a Amazon fez ano passado, então todo mundo fez, né? Mas quando é o Musk, né, peraí, o cara tá demitindo gente aí, né, viu só? Como ele é mal, né, esse tipo de coisa, não tem nada disso. E, obviamente, isso também vem junto no mesmo momento onde tem o pacote desse de benefício. Agora, também tem que olhar, não dá para olhar só a fotografia, tem que olhar o filme, entender o filme, né? O filme teve início lá há bastante tempo, quando o Musk abriu mão de remuneração, quando a Tesla não existia, não era nada, quando tudo era mato, digamos assim, né? Já antevendo, e colocando isso no papel. Ele é um cara que tomou risco. Risco em mercado é associado a retorno, né? Então é normal, o justo seria ele ter esse retorno, porque afinal de contas ele tomou bastante risco lá no passado, quando ela não era nada nem ninguém, estava prejuízo e tudo mais, e ele foi o cara que teve a ideia, não foi remunerado, enfim, ele realmente plantou e, assim, merece colher. Obviamente que sempre vai ter gente que acha que o pacote é exagerado, né? Mas eu acho que ele tem os seus motivos. Para eu deixar minha opinião, por mais que, se for pago,
Se resolver o imbróglio jurídico, vai ser a remuneração mais alta no universo corporativo de uma empresa de capital aberto. Ainda assim, foram os termos acordados e tem que ser cumprido, e foi mediante se atingir certos milestones, né, certas realizações. Exato. Pô, cara, a Tesla é uma empresa que surgiu há algum tempo e, não, assim, ano passado, o modelo Y da Tesla vendeu mais que o Corolla. Então, assim, é uma milestone gigante. Muita gente critica muita coisa do Musk. Eu sempre falo, pode criticar mesmo, é normal. Agora, o cara conseguiu entregar muitas coisas e a Tesla, por mais que a margem esteja cedendo, a ação está sofrendo aí, é verdade, mas o fato é que ele conseguiu entregar, não é pouca coisa, desbancar o Corolla em anos, né? Você vê que ele baixou um pouquinho o preço, o mundo inteiro correu para comprar o Model Y, que foi o modelo mais vendido no mundo ano passado. Verdade. Maravilha. Sempre um prazer conversar contigo. Muitíssimo obrigado pela participação e nos encontramos novamente em breve. Obrigadão, Bruno. Forte abraço a todos.